Muito bem, e Uberlândia segue pela segunda semana sem registro de mortes por Covid-19. O boletim divulgado pela Prefeitura mostra que entre 19 e 25 de março foram 66 novos casos. Hoje, a cidade segue com uma média de 5 internações de pacientes com Covid-19 em enfermaria e 2 na UTI. Então, o boletim que a gente divulga aí para você. Vamos falar da dengue agora? O que você precisa saber dessa doença que tem derrubado tantas pessoas? Dos momentos críticos, as complicações. E eu estou recebendo aqui hoje o médico, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Uberlândia, Marcelo Sinício. Marcelo, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, um momento importante. Exatamente. Eu estou vendo que algumas pessoas têm reclamado de sintomas diferentes desta vez. A dengue se mostra realmente diferente agora em termos de complicações, Marcelo? Mônica, a dengue, ela, assim, quando vem em muita quantidade, muitos casos, sempre dá essa impressão de que está sendo diferente. Mas se a gente for voltar 3, 4 anos no tempo, 2019, a última epidemia que nós tivemos, que foi a maior de todas da história, a gente também tinha essa impressão, porque há uma variabilidade de manifestações clínicas. Então você ouve aqui, eu tive isso, outro, eu tive aquilo. Mas na verdade é porque o número está tão grande, então você vê relatos diferentes de manifestações um pouco diferentes de cada pessoa, em cada indivíduo. Mas nós estamos tendo dengue pelo mesmo vírus tipo 1, que foi lá em 2019, responsável pela maior epidemia da história de Uberlândia em 2019. E é ele novamente que está acontecendo nesse ano em Uberlândia. E quais são as complicações que a gente tem visto? Como é que está evoluindo o quadro das pessoas? E o número de internações também aumentou? Estatisticamente, 1% dos casos, ele apresenta sinais de alarme. Certo. Que são sinais de possíveis complicações e potencial agravamento. Desses 1%, de casos notificados, desse 1%, dentro desses que apresentam sinais de alarme, nós temos 10% que evoluem com a forma grave da doença. Então é importante o uberlandense conhecer dengue como ninguém, porque é uma doença que acontece todos os anos em Uberlândia. Não são todos os anos que tem epidemia, mas todos os anos nós temos dengue. Então a gente tem que tomar muito cuidado e não banalizar a doença. Eu tive dengue, meu vizinho. Não, é uma doença que pode ser muito grave. E tem alguns sinais que a gente pode falar sobre eles que dão indícios de que o paciente pode ficar mais grave e ter uma evolução desagradável e infeliz. E quais são esses sinais? Bom, primeiro a gente tem que falar assim, o que te faz pensar em dengue? Primeiro, sobre os sintomas iniciais. A dengue tem uma fase febril, que a maioria das pessoas conhece. Então, estamos em epidemia, quer dizer, temos o vírus circulando, temos o vetor, o mosquito também está circulando. Muito. Então, a gente precisa de um vetor do mosquito picar alguém doente e picar alguém saudável para transmitir essa doença. As primeiras manifestações na fase febril como o próprio nome diz, a fase febril, febre, aí vem a dor no corpo, pode ser muscular ou articular, das juntas, temos dor de cabeça, principalmente nos olhos e fundo dos olhos, e temos sintomas gastrointestinais, vômito, até diarreia, principalmente nas crianças. Então, às vezes parece que é outra doença, e é a danada da dengue. Então, a gente precisa estar muito atento. Agora, passado alguns dias dessa fase febril, a gente começa uma fase que chama fase crítica. Isso eu queria chamar muita atenção da população, que é o seguinte, depois que a febre vai embora, a dengue ainda não acabou. E esse é um ponto muito importante, porque essa é a fase crítica da doença. O que é a fase crítica? É a fase de maior risco. Às vezes o paciente já está até bem, porque a febre melhorou, a dor melhorou um pouco, mas nesse momento a dengue torna-se traiçoeira. Porque é aí que pode acontecer alguns sinais, que são sinais de alarme e que podem denotar a possibilidade de uma complicação. E quais são esses? Exatamente, eu estou aqui, como é que eu fico atento a isso? Quais são esses? Então, depois que a febre vai embora, a gente tem que estar muito atento. A hidratação tem que continuar, a atenção tem que continuar e o indivíduo tem que voltar, a pessoa tem que voltar no serviço de assistência médica se ele tiver vômito sem parar, que impossibilite ele de se reidratar, se ele tiver dor abdominal forte e contínua, e a febre, na maioria das vezes, já passou.
E muita gente acha que a febre passou, a dengue está acabada. Então eu posso voltar a trabalhar? Calma, tem que ter muita atenção. Então, repetindo, os vômitos sem parar, dor abdominal intensa e contínua, queda de pressão subitamente, sente tontura, quase cai, desmaia. Isso é um sintoma de atenção. Qualquer tipo de sangramento, gengival ao escovar os dentes, sangramento nasal, vai urinar e percebe a urina avermelhada, que pode ser sangue na urina. Então, esses pequenos detalhes, a gente tem que estar muito atento. E algumas variações de exames, mas aí só quem está sendo acompanhado para perceber. Mas essas a gente tem que estar muito atento. Então, qualquer tipo de sangramento, dor abdominal intensa e contínua, vômitos sem parar e essas alterações neurológicas. Tá. Cair, tontura, não conseguir acordar, isso precisa ser avaliado no serviço de assistência médica. E detalhezinho importante, todos os casos graves, Mônica, passam por essa fase de sinal de alarme. Por isso que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, chama de sinais de alarme. Para que a pessoa procure o quanto antes e tenha Imediato. o tratamento. E como é que é esse tratamento nesse caso? A dengue, lá no início, o tratamento básico dela já é hidratação. A hidratação, ela é o número 1 da receita da dengue. Número 1, tem que estar na cabeceira da prescrição. Os demais sintomas são tratados com medicamentos sintomáticos. Tá com dor? Analgésico. Tá com coceira? Antihistamínico. Tá com vômito? Remédio para vômito. Tá. Mas a hidratação é o primeiro lugar, porque o risco maior da dengue é a perda líquida. Esse é o fator que pode complicar o caso e evoluir até para óbito. Para óbito, né? No caso da hidratação, é preciso que o médico esteja ali acompanhando, porque cada caso é um caso. Pessoas com hipertensão, pessoas com algum tipo de problema crônico. O principal, Mônica, é saber que como a hidratação é o principal remédio da dengue, porque é o remédio da dengue, ele ajuda a melhorar até os sintomas, ele tem dose e tem tempo de uso. Então, a grosso modo, para cada idade tem um certo volume, né, de hidratação, mas a grosso modo, para adultos, são 60 ml por quilo. Não é assim, toma água bastante. Não, não é isso. É remédio, tem dose e tem tempo de uso. Então, 60 ml por quilo. Eu peso 80, 4,8 litros por dia. Até quando? Até 2 dias depois que a febre acabar. Ou seja, depois que passou o período mais crítico. E isso que você chamou a atenção é muito importante. As pessoas de grupo de risco, elas têm que estar muito mais atentas. Quais são? Isso quando eu falo as pessoas, eu incluo os profissionais da área de saúde também. Porque a gente tem que cuidar dessas pessoas que potencialmente podem ser mais graves, o caso nelas, né? Então são os doentes crônicos, as doenças crônicas, diabetes, hipertensão arterial, todas as doenças crônicas. As gestantes, os bebês e os idosos. E atenção especial para aqueles que já começam a apresentar sinais de sangramento. Já ouviu falar das petequias? Já. Já ouviu falar da prova do laço? E isso é um fator de risco para pessoas que podem piorar, podem complicar. Então isso tem que ser feito, a prova do laço deve ser feita principalmente nos pacientes de risco e esses pacientes têm que ser observados de uma forma mais atenta. O nosso tempo está terminando, mas eu vi que você trouxe aqui um guia de bolso. Ele está disponível? Vou até mostrar aqui, Igor, me ajuda aqui. É a minha colinha. Eu sei que eu que bolei esse guia, mas é a minha colinha, porque a gente tem que estar sempre vendo novamente os critérios, que todos os critérios que estão aí são da OMS e do Ministério da Saúde. Né? Então, esse é um guia de bolso que a gente planejou, né, com o apoio da Unimed, que eu ando com ele. Ele está no bolso mesmo, né? Apesar de que eu tenho digital também, que está no celular, mas ele pode ser visto, avaliado no site do Ministério da Saúde. Ótimo. Ele está lá, tranquilo, fácil de acessar e aberto para todos. Se precisar de você novamente, você vem para a gente conversar mais sobre dengue? Mas eu acho que hoje, assim, o Marcelo, a gente conversou bastante e ele trouxe de forma clara essa atenção que a gente tem que ter em relação a dengue, tá? Marcelo, obrigada mais uma vez. Por nada, eu que agradeço. Marcelo Sinício, médico da Vigilância Epidemiológica aqui de Uberlândia, conosco falando sobre a dengue. Tá?